Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Deixa eu acertar aqui um pouquinho a câmera para a gente bater um papo, né? Falando de muita coisa, eu quero falar um pouco para o nosso povo, né? Quero falar aqui de um assunto interessante que permeiam, né? Que está acentuado. Eu percebo que boa parte dos cristãos não gosta de ouvir verdades. Não. Alguns cristãos gostam de ouvir alento, né, nos ouvidos, aquela coisa maravilhosa, aquela brisa nos ouvidos. E quando se fala, nós somos convidados a viver uma vida separada do pecado, separada esse mau comportamento da sociedade, que nós fomos chamados para viver como santos separados do mundo, onde o respeito ao próximo, o amor ao próximo, o respeito a Deus e a sua palavra, procurarmos fazer as coisas corretas. Quero ler com você aqui em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, o apóstolo Paulo falando assim: mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Né? Eu estou lendo aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, que fala dos falsos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo essa palavra porque já lá, antes da igreja completar os seus primeiros 100 anos, ela já estava sofrendo com interferências, com ideias. Porque quando você lê para baixo, né, está escrito assim, verso 4: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Ou seja, nós vemos drasticamente as pessoas mudarem a sua postura, né? Porque estamos num tempo moderno e a Bíblia, com suas palavras antigas, ela é arcaica, mas eu quero ser claro que boa parte da ciência do mundo investiga esse livro para tirar suas conclusões, porque é um livro fiel, né? É um livro mais respeitado e fidedigno já escrito na face da terra. Pode dizer quem quiser, alguém pode falar o que quiser, porque quando você vai nos evangelhos que Jesus fala, amai os vossos inimigos, é totalmente contrário àquilo que nós vemos na sociedade, que quando alguém aborrece alguém, a intenção é o quê? Tirar a vida de quem o aborreceu. Jesus já fala diferente: perdoai quem vos persegue, orai pelos vossos inimigos, bendizei a quem vos maldizem. Então é um choque de realidade muito grande. O apóstolo Paulo já estava falando, é interessante o que ele diz aqui, o verso 5: penso que em nada fui inferior aos mais excelentes dos apóstolos. Porque penso que em nada fui inferior ao mais excelente dos apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência. Mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho? Não cobrou nada. Olha o que Paulo está falando aqui. Porque ele tinha sua profissão, ele era fabricador de tendas. Outras igrejas despojei eu para vos servir. Ou seja, ele arrecadou o recurso de outras igrejas para poder ajudar determinada igreja, para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade.
e em tudo me guardei de vos ser pesado, ainda me guardarei. Ou seja, não fui pesado a vocês. Quando eu tive necessidade, os irmãos da Macedônia me ajudou. Não é verdade? Como Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura-se em anjos de luz. Não é muito pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, Eva foi enganada. Eva vai tocar a sirene agora. Eva foi enganada porque foi-lhe oferecido uma vantagem. Lá no Éden, ela foi enganada. Que o diabo, o nosso inimigo, deixa eu acertar a câmera aqui. O diabo, o nosso inimigo, deixa eu dar um pause. Eu dei um pause para poder a sirene não ficar tocando. Então, o diabo, o nosso inimigo, ele fez uma proposta para ela. E desde o início o ser humano é tentado pela sua curiosidade em querer entender. Porque foi feita uma proposta para Eva que ele seria igual a Deus. Eva aceitou a proposta. Ali o primeiro engano que aconteceu foi ali naquela família. Ainda era um casal. Os filhos não tinham nascido ainda. Consequência, aquela primeira família apresentada aqui na Bíblia aparece agora com um homicídio. O pecado que eles cometeram em transgredir uma ordem divina, uma lei divina no jardim, Deus falou: olha, de todas as árvores que tem no jardim vocês podem comer, mas aquela ali é a árvore do bem e do mal. O dia que vocês tocarem nela ou comer o seu fruto, certamente vocês morrerão. Ficou como um juízo dentro daquele jardim para poder botar ordem. Eu acho que quando se tem ordem, as coisas funcionam bem. Vem agora o inimigo, se incorpora numa serpente, que era um animal réptil, né? E fala para Eva. Eva aceita a proposta da serpente, come e dá ao seu marido. Dali o mal entrou no mundo. Então a maior parte dos problemas que a sociedade tem hoje é por causa do mal. O ser humano tem condições de viver bem quando ele quer. Se o ser humano quiser viver bem, sem se envolver em pecado, sem se envolver em coisas estranhas, ele consegue. Né? Mas as propostas que são feitas, as pessoas acabam aceitando por causa daquela famosa palavrinha da lei da vantagem. O apóstolo Paulo estava falando com os coríntios aqui, porque os homens ainda estavam sendo enganados ao longo de milênios, né? Os homens estavam sendo enganados e continuam sendo enganados hoje. E muitos por causa, se nós dermos atenção para os nossos desejos, certamente nós vamos ir na contramão daquilo que Deus quer. E quando nós transgredimos aquilo que Deus quer na nossa vida, nós estamos dizendo para Deus: não quero que o Senhor interfira na minha vida. Vou viver minha vida. Se algum pastor sério ensinar o teu povo e falar: olha, nós precisamos ir para o céu, e para ir para o céu não podemos praticar tais coisas. Dá tumulto, dá divisão, outros saem. Simplesmente por quê? Porque estamos atendendo os nossos desejos. O apóstolo Tiago, o que ele fala no capítulo 4 do seu próprio livro? Tiago, o que ele diz? O que Tiago fala? Né? Tiago capítulo 4, o que diz?
De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, e quando pedem mal, para gastar nos vossos deleites. O apóstolo Tiago diz assim no verso 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que mundo é esse que o apóstolo Tiago está falando? Esse mundo de mazela de pecado. Então estão vivendo um tempo em que as pessoas estão buscando os seus interesses, aceitando a oferta do diabo. Aí nós vemos nos dias atuais crentes vazios, sem a essência espiritual, sem o desejo de ser salvo, divididos, separados, e que não há mais vigor nessas pessoas. E quando se fala alguma coisa, querem brigar, querem discutir. E não conseguem, a cegueira espiritual é tão grande que eles não percebem que quando aquela família respeitava o Senhor mesmo de fato, viviam em harmonia, viviam em paz. A partir do momento que deixam de respeitar a Deus, combatem contra o ensinamento bíblico cristão da sua igreja e mudam-se, sei lá, de pensamento, e de repentemente começam a ver a sua casa ruir e não conseguem enxergar que foi destruído, não conseguem perceber. A cegueira espiritual da pessoa é tanta que aquela família que estava em paz começa a entrar em guerra, vem a divisão, vem o divórcio, o homem vai para um lado, a mulher para o outro, e eles acham isso tão normal porque estão cegos espiritualmente. Porque a Bíblia diz, aonde fica aquela palavra assim, o que Deus uniu não separa o homem? Se separou, quem uniu então? Então nós vivemos um tempo de cegueira espiritual, que as pessoas preferem combater o que é bom e abraçar o que é mal. Por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, temo que assim como a serpente enganou Eva, seja alguma sorte corrompido os vossos sentimentos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Que simplicidade que há em Cristo? De amor ao próximo, de vida separada do pecado, de uma postura cristã diferente dessa postura do mundo. Os crentes estão querendo se igualar ao mundo. E ao os cristãos quererem se igualar ao mundo, comportamentos estranhos acontecem e alguns batem palma. Aonde está a essência cristã agora? Aonde está a presença de Deus agora? Aquela essência de quando você está chegando a hora de ir para o culto, o fogo começa a queimar dentro do seu ser. Aonde está aquele sentimento? Aonde está aquele desejo? Porque às vezes nós aceitamos tudo na sociedade. Aceitamos a bronca da polícia, aceitamos o não do sistema público, aceitamos o não de algum lugar, de algum emprego que não temos, aceitamos e achamos normal. Somos, muitas vezes, no emprego, alguns sofrem algum aperto da chefia, fica tudo quieto. Quando chega dentro da igreja, alguma palavrinha que se fala, sai da igreja resmungando, reclamando, sem ao menos prestar atenção no que Deus queria dizer. Acorda, meu irmão. Satanás está te cegando espiritualmente. Satanás está tapando o teu ouvido e você está entrando no jogo do inimigo. Falta agora sentimento espiritual, essência de Deus, aonde o servo de Deus recebe a visita do Espírito Santo na sua vida. Por causa disso, se nós não prestarmos atenção em Cristo, em Deus e na sua palavra, certamente, irmão, nossa vida cristã será em vão. Vã será a nossa permanência na casa de Deus e corremos o risco de não sermos aceitos no céu. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê a graça que você precisa. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.